então a correção das nossas atividades da aula da semana passada. Esteja atento, faça a correção com atenção, acompanhe a explicação, as atividades vão ser comentadas, cada uma das questões serão comentadas, por isso é muito importante, é muito mais que conferir respostas. É o tempo que a gente vai ter para entender o assunto que nós estamos estudando, beleza? Então fique atento e acompanhe a correção aí. Então vamos lá, pessoal, corrigir a nossa atividade, né? Conforme eu orientei na semana passada, vocês deveriam ler o texto com muita atenção. Quem leu o texto com atenção, com certeza fez uma boa atividade e agora só vai conferir as respostas e procurar entender melhor, porque eu vou corrigindo e comentando também o assunto. Então a gente vai fazer duas coisas na aula de hoje. Além de conferir as questões, nós vamos também acabar discutindo o assunto para a gente entender melhor, certo? Nós estamos estudando sobre a ascensão do nazifascismo, esses regimes totalitários na Europa, certo? Que tiveram um papel marcante na história da humanidade, né? Principalmente o nazismo é algo que é muito discutido, é tema de muito estudo entre os historiadores, porque foi algo que afetou toda a humanidade, não apenas a Alemanha. Então hoje a gente vai corrigir essa atividade e conhecer um pouco mais do contexto em que o nazismo e o fascismo crescem e acabam chegando ao poder da Itália e da Alemanha, ok? Então para isso a gente vai começar já na questão número 1. A questão número 1 foi o seguinte: no início do texto fica claro que a crise gerada em todo o mundo em consequência da Grande Depressão foi a maior responsável pelo surgimento, fortalecimento de partidos autoritários defendendo um governo centralizado e forte para acabar com a crise. Descreva quais eram esses problemas enfrentados pelos países europeus. Só para a gente lembrar, nós já estudamos sobre isso esse ano, né? A Grande Depressão foi uma crise econômica que afetou o mundo inteiro em decorrência da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ou seja, da falência dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos entram em crise, pelo fato da economia já ser uma economia globalizada, as economias mundiais, os países estarem conectados economicamente, dependendo um do outro, quando os Estados Unidos entraram em crise, a crise afetou todo o mundo. E a Europa foi assim, muito afetada, até porque eles haviam saído da Primeira Guerra Mundial e a maioria dos países ainda estava começando a se reerguer e veio a crise, né, a Grande Depressão, para piorar. Então nessa questão número 1 eu pedi para que vocês me descrevessem quais eram esses principais problemas enfrentados na Europa nessa época. Então a resposta é o seguinte: grande desemprego e a falta de esperança marcaram a Europa nesse período. Os países estavam em crise e a expectativa de melhora era mínima. A situação era tão crítica, pessoal, que não era só estar ruim. Era questão de estar ruim a situação e eles não conseguirem enxergar muita boa expectativa, muita possibilidade de melhora. Então, nesse contexto, muitos políticos se levantaram acusando as democracias liberais de serem incapazes de resolver esses problemas que a população estava enfrentando. Eles defendiam que para sair dessa crise, de todo esse desemprego, dessa desesperança, seria necessário um governo forte. Um governo forte, aqui vejam que eu coloquei entre aspas, porque na visão deles o governo forte é um governo autoritário, centrado na mão de uma pessoa, e essa uma pessoa seria aquela que ia governar com mão de ferro, tomar todas as medidas cabíveis para salvar o país daquela situação, né? E a gente sabe que um governo autoritário é a melhor opção, né, gente? A gente sabe disso, ok? Então, se você não precisa ter respondido da mesma forma que eu peguei do texto, né? Você pode ter respondido com as suas palavras, mas desde que você esteja falando desse mesmo assunto, beleza. Caso a sua resposta tenha ficado muito diferente, aí você dá uma pausa no vídeo, né?
dá mais uma lida aí, se precisar volta, ouça a explicação de novo da questão e faça a correção do seu caderno aí. Questão número 2. A Itália e a Alemanha são os dois maiores exemplos de países que seguiram esses moldes totalitários, essa forma de governo. No texto, o historiador Robert Paxton destaca 6 das principais ideias fascistas. Quais são elas? Liste-as em seu caderno de forma resumida. Então, no próprio texto, elas já estavam listadas. Era só você anotar como eu fiz aqui. Então, a primeira ideia, a primeira característica que Robert destaca é: na visão do fascismo, o grupo é prioritário e o indivíduo deve subordinar-se a ele. Ou seja, se tem algo que é bom para o meu país, para o coletivo, e eu não concordo, eu não tenho esse direito. Eu tenho que me encaixar, obedecer para garantir aquilo que o grupo julga ser o melhor. Eu não tenho direito à liberdade de expressão e de pensamento. A comunidade é vítima. Quem é a vítima é o coletivo, é o povo como um todo. E qualquer ação sem limites legais ou morais contra seus inimigos é válida. Ou seja, se um indivíduo ele tem uma atitude que é contra o interesse da comunidade, ele é considerado inimigo e vai ser tratado de forma ilimitada com o máximo de rigor. Agora, quem define o que é bom ou ruim para a comunidade é esse governo autoritário. Não é o povo que diz isso é bom, isso é ruim para nós. É o governo totalitário absoluto que determina o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Uma outra coisa é que o fascismo rejeita a democracia, rejeita o liberalismo, inclusive econômico, e também rejeita o socialismo. Os chefes, sempre do sexo masculino, conduzem a comunidade rumo ao seu destino. Então, o governo tem que ser um governo forte e sempre liderado por homens, ok? A violência pode ser bela e a vontade eficiente se o objetivo é o êxito da comunidade. Isso aqui ficou muito claro na Alemanha, né, nazista, que para atender o interesse daquilo que o nazismo dizia que era bom, que seria livrar a Alemanha dos judeus, eles mataram mais de 6 milhões de judeus, fora outras pessoas nos campos de extermínio, né, de forma cruel, como vocês assistiram ao filme que eu passei, né, nas últimas aulas, aí, o Menino do Pijama Listrado. E por fim, um povo pode dominar os demais, independente de lei humana ou divina. O fascismo prega isso. Nós somos os melhores e se a gente conseguir, por que não? Temos o direito de dominar e subjugar qualquer outro povo. Ok? Questão número 3. Em quais condições a Itália se encontrava após a Primeira Guerra Mundial? Após o fim da Primeira Guerra, a Itália amargava grandes perdas materiais e humanas e devia somas elevadas aos vencedores. Então a Itália não estava vivendo diferente dos outros países da Europa. Ela estava enfrentando uma terrível crise econômica, né? Consequência não só da Grande Depressão, mas desde o final da Primeira Guerra Mundial. O desemprego era imenso. Além disso, muitos italianos reclamavam do fato de seu país não ter ganho territórios, apesar de ter lutado na guerra ao lado dos vencedores. Na Primeira Guerra Mundial, a Itália começou lutando ao lado da Alemanha, mas logo no início, a Itália abandona a Tríplice Aliança e ela passa a atuar do lado da Inglaterra, da França, da Rússia, né? E ela passa a lutar do lado deles. Quando termina a Primeira Guerra, a Itália tinha promessa de que ganharia alguma coisa. E esses países vencedores deixaram a Itália de fora dessa partilha do bolo, desses territórios conquistados. Então, além da crise que a Itália estava enfrentando, havia também esse sentimento de decepção, de frustração com aqueles que ela apoiou durante a Primeira Guerra Mundial, ok? Se você não tiver feito essa questão
da maneira correta. Em todas, faça isso. Dê uma pausa, refaça as anotações do seu caderno, isso é muito importante. Beleza? Vamos lá para o número 4, pessoal. Nesse cenário, a figura de Benito Mussolini. Quem era esse homem a despontar na política italiana? Quem é esse cara que chegou ao topo, ao cargo mais elevado do governo italiano? De onde ele veio? Mussolini foi professor primário, né? Professor, logo alguém que pensava, alguém que buscava o conhecimento, alguém de mente que não aceita qualquer coisa, alguém que pensa. No caso, ele formulou um monte de ideia maluca, teve um desfecho negativo, mas a gente vê que desde o início ele era alguém que buscava o conhecimento, era alguém pensante. Jornalista e defensor do socialismo, no início, chegando a ser perseguido por suas ideias. Porém, ao voltar da Primeira Guerra, Benito Mussolini lutou na Primeira Guerra, abandonou esse ideal socialista e fundou em 1919 os Fasci Italiani di Combattimento, organização que deu origem ao movimento e ao partido fascistas. Então ele foi professor, jornalista, socialista e lutou na Primeira Guerra. Mas quando ele volta, ele abandona os ideais socialistas e funda esse partido, funda esse grupo que vai dar origem ao partido fascista que vai chegar então ao governo italiano, ok? Isso aí é um resuminho da biografia de Benito Mussolini. Questão 5. Quais ideias Mussolini defendia para tirar a Itália da miséria e levá-la à glória? Defendendo um nacionalismo extremado. O que é nacionalismo, pessoal? Nacionalismo é um sentimento de amor à pátria. Porém, tanto no nazismo quanto no fascismo, nesses regimes totalitários de um modo geral, o sentimento de amor à pátria, ele é colocado num nível muito elevado. Algo muito radical, né? Então, dentre as ideias de Mussolini estava isso aí. Defendia um nacionalismo extremado, a subordinação do indivíduo ao Estado e devotando ódio às democracias e ao comunismo. Obediência cega ao governo, certo? Mussolini prometia que, sob seu governo, a Itália reviveria as glórias do Império Romano. Ele fazia essa comparação com o antigo Império Romano para colocar nas pessoas esse sentimento de amor extremo pela Itália, ódio às democracias, ódio ao comunismo e essa ideia de obediência cega ao Estado. Então Mussolini dizia, olha, se vocês forem totalmente submissos ao Estado, juntos nós vamos colocar a Itália no lugar dela, num lugar de glória, assim como os nossos ancestrais viveram lá no Império Romano. Então foi essas ideias principais aí que ele defendia para colocar esse sentimento no coração dos italianos. Questão número 6. Nesta época, a Itália era governada pelo rei Emanuele III. Porém, Benito Mussolini conseguiu ser nomeado por ele, pelo rei, como primeiro-ministro, tornando-se chefe de governo. Como que ele conseguiu essa nomeação? Como que ele conseguiu fazer com que o rei o nomeasse primeiro-ministro, né? O nomeasse para o maior cargo do governo italiano? Em 1922, a Itália estava enfrentando uma greve geral, né, deflagrada sobre a liderança dos comunistas e socialistas. A Itália estava parada por conta dessa greve. Então, aproveitando-se dessa greve, Mussolini ameaçou: ou o governo italiano restabelecia a ordem, ou os fascistas o fariam. Mussolini liderou a marcha sobre Roma, à frente de milhares de fascistas, os camisas negras, vindos de várias partes da Itália, invadiu a capital para exigir o poder. Então eles botaram uma pressão e o rei realmente se sentiu ameaçado. Quando o rei se sente ameaçado pelo partido fascista, o que ele faz? O rei Vittorio Emanuele III cedeu à pressão fascista e convidou, por livre e espontânea pressão,
Benito Mussolini para ser primeiro-ministro. Mussolini se torna, então, chefe de governo da Itália. Ele é quem agora, de fato, governaria a Itália. O que foi estabelecido pelo Tratado de Latrão, firmado entre Mussolini e a Igreja Católica em 1929? Esse foi um acordo, um tratado, a palavra tratado é isso, é um acordo entre fascistas e Igreja Católica, assinado por Mussolini e pelo Papa Pio XI, pelo qual o governo fascista reconhecia o Vaticano como Estado independente. Então o governo fascista dizia, olha, o Vaticano é da Igreja, é independente da Itália, o Vaticano vai tomar suas decisões sem a sua autonomia. Em troca, a Igreja Católica reconhecia o governo fascista como um governo legítimo. Por que que isso era importante? Por que que Mussolini procurou fazer esse acordo com a Igreja Católica? Porque a Igreja Católica ela nasce dentro do Império Romano, na Itália. É uma igreja italiana. O próprio nome diz, Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Então, a população italiana, desde o século IV, quando a Igreja Católica é fundada, por Teodósio, o povo italiano é muito católico. Então, qualquer governo que tenha o apoio da Igreja Católica, esse governo é reconhecido como legítimo, como um governo de fato, um governo legal. Então, era muito importante para Benito Mussolini, mais essa confirmação diante da Itália de que o governo, de que as ações fascistas não eram ilegítimas, era fruto de um governo legítimo, tanto que foi reconhecido pela Igreja Católica. Então, por isso, esse tratado foi importante para também ajudar a consolidar o governo fascista na Itália. Ok? Se não fez certinho, pausa no vídeo, corrija a sua atividade, para quando você for estudar, você não cometer nenhum equívoco, beleza? Vamos para a questão número 8. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o nazismo, na Alemanha. Nazismo e fascismo, a mesma coisa, nomes diferentes porque foram em países diferentes, ok? Então, a questão número 8. Como o Tratado de Versalhes, imposto ao final da Primeira Guerra Mundial, afetou a Alemanha? Então, vamos lá. Obedecendo ao imposto por esse tratado, por que eu coloquei tratado aí entre parênteses? Alguém imagina? Porque a palavra tratado, eu disse para vocês agora há pouco, ela significa acordo. Se não é acordo, se as partes envolvidas não concordam, não é um tratado. Então, apesar de ter recebido esse nome de Tratado de Versalhes, isso não foi um tratado, porque ele foi imposto à Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial. Seria melhor chamarmos de imposições de Versalhes. Seria mais próprio, certo? Mas, oficialmente, o nome desse documento ficou sendo Tratado de Versalhes, mas toda vez que você ouvir esse nome, você se lembra de que foi algo imposto e que não foi um tratado de fato. Obedecendo ao imposto por esse tratado, ela teve de ceder territórios, incluindo a rica região da Alsácia-Lorena, que ela teve que devolver para a França, uma região muito rica em minério de ferro, e pagar aos vencedores uma indenização de 132 bilhões de marcos, 33 bilhões de dólares naquela época. Então a Alemanha sai da Primeira Guerra falida, endividada. Essa dívida gigantesca contribuiu para uma crise de graves proporções na Alemanha. A inflação e a dívida externa dispararam, enquanto a oferta de emprego diminuiu assustadoramente. Isso gerou no povo alemão um enorme sentimento de revanchismo. Toda essa humilhação e uma série de outras coisas, a Alemanha teve que reduzir o exército, ela teve que entregar todo o material de guerra, então a Alemanha saiu empobrecida, enfraquecida, desprotegida e humilhada da Primeira Guerra Mundial. Tudo isso vai gerar nos alemães esse sentimento de revanche, aquela vontade de dar o troco, ódio contra os vencedores,
esse ambiente de um país revoltado e humilhado foi o ambiente fértil para que o nazismo crescesse como a solução dos problemas. Número 9. Adolf Hitler, o líder nazista na Alemanha, que se tornaria líder da Alemanha nazista, escreveu um livro chamado Mein Kampf, Minha Luta. Neste livro fica claro os princípios básicos do pensamento nazista de Hitler. Comente cada um destes princípios apresentados abaixo. Então você poderia colocar com as suas palavras. Eu coloquei as respostas aqui do jeito que está no texto para eu aproveitar e já comentar para vocês, certo? Mas se você tiver feito com as suas palavras de uma forma resumida, sem problema. Então, dentre esses princípios, a gente destaca 3. Superioridade da raça ariana, necessidade de espaço vital e antissemitismo. O que seria essa superioridade da raça ariana? Para Hitler, existiria uma raça pura, uma raça sem mistura, seria a raça ariana. Essa raça seria superior a todas as outras e dessa raça provinham os alemães. Então Hitler dizia, nós somos um povo puro sangue, raça pura. E por sermos puros, por não sermos resultado de mistura, nós somos superiores a todos os outros povos. Loucura de Hitler, né, pessoal? Necessidade de um espaço vital. Nessa ideia, ele defende a tese segundo a qual os alemães precisavam conquistar territórios a fim de se realizar plenamente como povo. Então, na ideia dele, os alemães eram superiores e, por serem superiores, eles não só tinham necessidade de mais espaço, mas como tinham direito de conquistar, tomar esses territórios, para garantir que o povo alemão conseguisse se realizar plenamente como um povo de raça pura. E ligado a essa ideia equivocada de Hitler sobre raças, ele também defendia o antissemitismo. Anti quer dizer contrário, contra. Semitismo vem de semita. Semita vem de Sem, aquele filho de Noé, do qual descendem judeus e a maioria dos povos do Oriente Médio. Então, Hitler era contra esses povos, mais especificamente os judeus, porque havia muitos judeus na Alemanha. Por que tanto ódio contra os judeus? Os nazistas justificavam seu ódio aos judeus, dizendo que eles haviam contaminado a raça ariana. Assim, para salvar a Alemanha e purificar a raça ariana, os judeus deveriam ser eliminados. E foi isso que Hitler se empenhou em fazer, né? Mais de 6 milhões de judeus, mulheres, homens, crianças, idosos, foram brutalmente assassinados nos campos de extermínio em nome dessas ideias racistas de Adolf Hitler e de todo o partido nazista. Questão número 10. O ódio ao povo judeu, aos semitas, foi talvez a maior marca desse contexto que estamos estudando. Descreva de forma resumida quais ações racistas os judeus sofreram através da política nazista Aí eu coloquei as datas, né, para vocês colocarem lá no caderno o que aconteceu em cada ano, né, dentro desse contexto de perseguição aos judeus. No ano de 1933, o namoro e o casamento entre os judeus e arianos foram proibidos por lei. Os funcionários públicos judeus foram aposentados e proibidos de trabalhar na imprensa, nos tribunais e na saúde. E os estudantes judeus foram obrigados a usar um número de identificação para entrar nas escolas e nas universidades. No ano de 1936, os judeus foram expulsos do exército. A partir de 1936, nenhum judeu poderia mais atuar no exército alemão. Em 1938, os judeus foram obrigados a usar documento de identidade e passaporte especiais, e seu patrimônio, bens e capitais, dinheiro, foi bloqueado. Toda a fortuna, os judeus, dentre os judeus haviam milionários, muitas pessoas bem-sucedidas financeiramente, e toda a riqueza desses judeus, né, desses mais ricos, foram confiscados pelo governo nazista.
E no ano de 1938, na noite de 9 de novembro, aconteceu um episódio que ficou conhecido como a Noite dos Cristais. Militares nazistas vestidos à paisana promoveram um ataque violento aos judeus e às suas lojas, por terem quebrado muitas vidraças, muitas vitrines, por isso ficou conhecido como Noite dos Cristais. Além disso, centenas de sinagogas foram incendiadas e milhares de judeus foram presos e mandados para o campo de concentração. Então, pessoal, agora que a gente terminou a nossa correção, você já fez as alterações que você precisava de fazer no seu caderno, aproveita o restante do tempo que nós temos hoje em nossa aula para organizar as suas atividades atrasadas, certo? Na folha de atividade eu disponibilizei todas as datas em que nós tivemos atividades à distância esse ano, tá bom? Para que você possa conferir o seu caderno, ver aquelas atividades que estão faltando e assim cumprir aquilo que ainda falta. Caso você precise que eu envie alguma atividade para você, basta deixar o recadinho que eu envio no seu privado e você pode então botar as suas atividades em dia, cumprir todas as suas tarefas para terminarmos esse ano letivo com muito sucesso e tudo dando certo, beleza? Abração para você, bom trabalho, boa sorte aí. Tchau, tchau.